Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público. Para você, servidor, para você, cidadão. E olha só, estamos completando, neste final de semana, completamos no dia 10, 21 anos ininterruptos do Cidadania e Serviço Público. Este é o programa 1041. 1041 programa discutindo com você, cidadão, com você, servidor público, cidadania e serviço público. E hoje nós temos dois colegas, dois servidores públicos da Assembleia Legislativa. Um deles, o Gaspar, deu início, na verdade, a este programa. A ideia veio do Gaspar, é uma ideia que ele trouxe e que nós sentamos e construímos o programa Cidadania e Serviço Público. E junto com ele nós temos o Marinho, que hoje preside a Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Voltamos já já. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público, um programa da FESPESP, que é a Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Eu estou aqui com dois servidores, dois colegas, dois líderes do funcionalismo, que é o Marinho, que hoje preside a Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E estou também aqui com o Gaspar, que preside a ASPAL, Associação dos Servidores Aposentados e Pensionistas da Assembleia Legislativa. E o mais importante disso, nós estamos no 21º ano ininterrupto do programa Cidadania e Serviço Público. 1041 programas em 21 anos com você, conversando com você. Gaspar, lembra do primeiro dia, da primeira ideia, de como construímos isso? Eu inclusive, né, você falou que eu fui um dos iniciadores. A primeira ideia, na realidade, veio de um ex-diretor da nossa federação, hoje já falecido, que foi o Edson Kuzma. Eu me lembro que numa reunião, ainda quando o seu Wilson Ribeiro era o presidente da federação, o Kuzma trouxe essa ideia: olha, nós precisamos fazer um programa de televisão, né? Depois ele faleceu, aí quando você já era o presidente, eu trouxe novamente, Gozzi, vamos fazer. Eu já liguei na TV comunitária na época, né? Hoje o canal aberto, já peguei o orçamento e tal, e aí você já resolveu fazer o piloto e nós fomos em frente, né? No inicial, a ideia era até um programa de 1 hora, né? Trazendo a prata da casa, com os funcionários mostrando a parte artística e tal. E no final acabou ficando um programa de meia hora, mais entrevista. E isso, 21 anos. Parabéns, hein? Muito Para bom. Nós todos, né, Marinho? Estamos carregando. 21 anos não é fácil, não. E Marinho, e a Assembleia lá, como é que vai a associação? A associação também, né? Começamos esse ano passado aqui no gerenciamento, a primeira vez que eu participei ativamente assim na frente, né, de uma entidade, que era apenas trabalhava como funcionário, né, então era mais diferente. E esse ano aqui foi bom, promissor para nós, né, mas atuamos bastante, né, para organizar. É diferente a organização de cada representante, cada encarregado, né, na época, né. Mas foi muito bom. Tá? O ano foi proveitoso, né? Conseguimos feitos lá na entidade, né? De organização, de ganhos de qualidade. Isso foi bom para o funcionário. E aqui também é um prazer, né? É a primeira vez que eu estou participando aqui do seu programa e vai ser o 21º ano, né? De existência. Então, é muito prazer, parabéns para vocês, né? Nessa iniciativa aqui desse programa, que leva tanto conhecimento aqui para os funcionários em geral, do Estado e em geral, né? É um programa que vai estar à disposição sempre da associação, tá certo? Fique à vontade sempre que precisar, porque aqui nós estamos para conversar coisas que na mídia oficial não tem, né, Gaspar?
Então, mas nós trouxemos aqui muita gente importante, conversando com a população, muitas vezes, por exemplo, o então deputado Arnaldo Faria de Sá, um batalhador. Parece às vezes, né, Gaspar, que a gente fala da gente. Não, nós defendemos muito o serviço público. De qualidade. De qualidade. Não existe serviço público sem o servidor. Por isso que tantas vezes o servidor está no meio dessa história. Gaspar, críticas nesse tempo todo? A gente ouviu muita coisa, né? Às vezes o pessoal brinca, fala, você assistiu o programa? Puxa vida, você assistiu, hein? O único assisti. Não é assim. Muitas vezes as pessoas conversam com a gente, eu vi você na televisão, tal, é interessante esse assunto, né? Agora, nosso programa eu acho que é muito importante, porque é o único que trata do funcionalismo como um todo, né? Você tem até alguns que tratam do serviço público, mas normalmente segmentado, né? Ou é professores, ou é polícia, mas do serviço público no geral, trazendo toda essa gama, né, de assuntos, desde reajuste salarial até questões de problemas de trabalho, aí, de condições de trabalho, problema de assédio moral e outras coisas. O Cidadania, eu acho que é o precursor disso tudo. Por isso, por 21 anos, a gente vê há quanto tempo já esse trabalho, né? Sempre sobre a sua direção. Quanta coisa para a nossa luta por direitos que não, volto a afirmar, que não é só direito do cidadão, servidor, mas do cidadão. Desses 1041, pelo menos 41 eu participei, viu? Às vezes apresentando, às vezes com noticiário, às vezes sendo entrevistado. A gente está sempre no stand-by aí para ajudar a federação. Eu acho que é um programa que realmente tem objetivo e tem necessidade de existir. Eu acho que isso é muito bom. É lógico que a tecnologia muda, hoje em dia tudo é muito rápido, né? As mudanças são bem rápidas, mas o programa em si, a estrutura dele, a essência dele de defesa do servidor, de defesa do serviço público de qualidade, de defesa da cidadania, isso é muito importante. Tem momentos muito especiais, inclusive, que nós saímos daqui do estúdio, né? Não. E fomos mostrar para o cidadão e para o servidor público os movimentos todos que estão acontecendo, né? Grandes mobilizações. Exatamente. Aliás, Marinho, hoje estamos com aquele problema sério aqui da reforma da Previdência, né? Sim, sem dúvida, né? Foi aprovado no federal, né, a reforma da Previdência, e agora ele está caminhando para os estados, né? Alguns já aprovaram, né, ou estão em vias de aprovar. Se eu não me engano, 17 estados já aprovaram. 17 são já. vários, eu não sei. Em São Paulo ainda está em discussão, né? Ele já encaminhou o projeto, né, mas a luta, né, das entidades, né, então conseguiu adiar ou pelo menos fazer com que revejam, né, alguns pontos, né, que vão prejudicar o funcionalismo em geral. A reforma em si, ela vem prejudicando porque se fosse aplicada apenas a federal, né, até já não seria tão boa, mas iria afetar muito o funcionário. Mas aqui em São Paulo, ele ainda além de... né, ele quer estender um pouquinho mais, quer prejudicar, piorar a situação do funcionário, né? Então está extinguindo com os direitos, né, está dificultando, né, a aposentadoria, a pensão e o que foi ganho de muita luta, né, do funcionalismo. Nós sabemos que teve no federal, como você falou, vem no estadual, só que tentou fazer a toque de caixa, né? Sim. Nós queremos discutir, né, Gaspar? Sabemos que vai acontecer, mas tem coisas ali que nós precisamos conversar, precisamos ver o que pode ser mudado, precisamos ver o que piora o próprio serviço público, né? 2020 vai ser um ano mais difícil do que foi 2019 para nós, porque nós temos aqui essa reforma da Previdência que vem galopante, né? A emenda paralela em Brasília está meio que claudicante. Eu não sei nem se ela passa do jeito que eles querem, porque pelo jeito que os estados todos não precisa mais dela, aplicando, e em alguns estados com uma reforma pior do que a federal, né?
Mas, por outro lado, todavia, contudo, nós temos aí uma reforma administrativa que virá aí em fevereiro. Já anunciada para fevereiro. Já anunciada e que vem para arrebentar a estrutura do serviço público. Aí o presidente vem e fala, não vai ser tão assim, não vou mexer com a estabilidade, mas vai mexer com muita coisa. Me dá a impressão que a prioridade desse governo é privatizar, é terceirizar, ou seja, eles vão acabar fazendo com um serviço público de péssima qualidade para o cidadão. Quem vai perder não é só o servidor, não. O servidor perde. Mas o cidadão, né? Porque quando eles começam a privatizar serviços de primeira necessidade, né? Hoje em dia você não tem segurança nem de que a segurança pública fique com o Estado, em todos os seus níveis. Você não tem certeza que a saúde fica. Parece que estão querendo sucatear o SUS. O SUS, que é uma coisa de primeira necessidade para a população, que paga seus impostos. Por maiores que sejam os problemas, é uma coisa fantástica. Não, é o maior plano de saúde que tem, como atendimento médico, não como hotelaria. Hotelaria é outra história, né? Quando a gente paga um plano de saúde, você paga hotelaria. Agora, a assistência médica do SUS é coisa assim, né? Todo mundo elogia. Porque o problema é que se você não injetar dinheiro, a qualidade cai, né? A própria educação, eles fazem umas mudanças. Sinceramente, essa semana eu vi uma coisa do presidente que me deixou atordoado. Que livro tem? Livro escolar tem muitas palavras. O senhor quer o quê? Quer que a gente vai ler desenho? Vai ver desenho? Né? Vai ver fotografia? Uma revista cheia de fotos. Não é isso? Vai virar revista de quadrinho? Não, presidente, vamos pegar leve, né? O pessoal precisa ler, precisa aprender a ler e escrever. Muita leitura, hoje está saindo da escola sem ler e escrever. Não sabe mais continha, aritmética. O pessoal não sabe fazer uma tabuada. No meu tempo a gente decorava tabuada lá, 2, 3, 4, não é isso? E líamos já no primeiro e segundo ano do primário. Divisão, multiplicação, hoje parece que não tem mais nada disso. Ao contrário, tem que reforçar esse tipo de ensino, não é isso? Pelo menos é o que me parece. O pessoal lê mais, começar a ler. As pessoas não sabem ler. Nós adultos hoje, pega muito adulto aí que não consegue ler. Imagina essas crianças que vêm de uma escola que não está ensinando a ler, escrever, né? Hoje muita gente não sabe mais escrever à mão, só sabe escrever a digitar, né? Poxa vida, eu acho que está na hora da gente repensar, presidente. Tudo bem que fotografia é bonito, desenho é bonito, mas ler é imprescindível. Ler é coisa que a pessoa precisa mesmo aprender. E é interpretar, né? Saber interpretar também. Exatamente. Uma leitura é mais do que passar pelas palavras, né? Tá certo? É raciocinar em cima delas, é interpretar a vida em cima delas, né? Essa é a grande importância. E o país que não tem uma educação de qualidade, uma educação com aprendizado de qualidade, é um país que não vai para frente, certo, Marinho? Sim, sem dúvida. Todos os países que melhoraram de situação foi porque investiram muito, né, na educação. Educação e cultura. A educação básica, né? Porque aqui a gente fala, mas a educação, né, básica nossa está deixada, né, de lado, né? Então precisa ter um investimento, um cuidado melhor com as crianças, né? Para a gente poder desenvolver, para a gente poder crescer e ser um país digno, né? Porque na atual maneira como estão fazendo, o país está ruim dessa maneira, né? Eu cheguei a ouvir de um deputado em Brasília que, por que não um serviço público terceirizado também? Eu ouvi também. Não é? Você ouviu também. Ora, é preciso entender bem, né, Gaspar e Marinho? Serviço público terceirizado é para levar lucro. Nenhuma empresa vai assumir um serviço público sem que ela tenha lucro em cima disso. E serviço público não é lucro. Serviço público é uma prestação de serviço em razão daquilo que se arrecada como impostos. Não é verdade? Sim. Então não tem como discutir serviço público fora
de uma gratuidade fora de prestar ao cidadão aquilo que está na Constituição. Constituição que vem sendo rasgada, né? Que vem sendo modificada assim como se não fosse nada importante, né? Não sei nem quantas emendas já foram aprovadas são mais de 100, né? Vamos para a leitura. Se você fizer uma leitura da Constituição, você vai ler muito mais emenda do que a própria. Se eu não me engano, a da Previdência já é 103, não é isso? Por aí, é 103. 103. Então você vê, são mais de 100 emendas que já foram aprovadas desde a Constituinte de 88, né? Ou seja, quebrou a Constituinte, na verdade, não é? Aquela Constituinte, aquela Constituição... A Constituição cidadã já foi para o cucuí. Sim. Não é? A essência dela já foi embora. A essência dela foi... aliás, quando se começou a discutir Previdência, a gente viu claramente que a Constituição se preparou muito bem para que a Previdência desse certo. Entendeu? De onde tirar o dinheiro, como trabalhar. Então o serviço público está muito bem colocado. Ela deu toda a receita na questão da Seguridade Social, né? Todinha. E que eles conseguiram quebrar aí com essas reformas. Tivemos aí 3 grandes reformas via proposta de emenda à Constituição na Previdência. Tivemos em 98 com o Fernando Henrique Cardoso, sendo que em 93, na revisão constitucional, o Collor já tentou mexer e não conseguiu, né? Em 98, o Fernando Henrique Cardoso já fez um primeiro estrago. Em 2003, Luiz Inácio Lula da Silva fez outro estrago, né? Foi quando, inclusive, começou a cobrança da previdência do inativo, do aposentado. Aliás, o servidor público é o único que paga previdência, mesmo depois de aposentar. E eu me lembro que na época, inclusive, porque era inconstitucional, a Constituição diz que o salário não pode ser reduzido, e com isso reduziram o salário, os vencimentos dos aposentados. Claro. E aí, quando foi para o Supremo Tribunal Federal, o Supremo acabou dando ganho de causa para o governo, não em cima da Constituição, mas sim em cima da necessidade de caixa, a necessidade de ganhar dinheiro para o governo poder trabalhar. Quer dizer, ou seja, foi a primeira vez que de cara assim já rasgou tudo, né? Falou assim, não, o que interessa não é a Constituição. E depois disso nós já tivemos outras decisões do Supremo que muitas vezes não vêm ao encontro do que manda a Constituição, né? Isso aí tá nos jornais todo dia, né? E aí agora veio para mim, a pior de todas, a mais perigosa mesmo, porque uma reforma desse tipo, você não sabe aonde ela vai chegar. Eu vi outro dia um artigo que durante a tramitação dela ninguém comentou. E depois foram ver, estava lá aquele artigo e ninguém viu na época que tem aposentados que foram aposentados por leis legalmente e que podem perder sua aposentadoria e ter que voltar a trabalhar, porque ou não contribuíram, porque aquele tempo podia ser por tempo de serviço, às vezes mesmo sem contribuir, ou por contagem fictícia, ou seja lá por que for. Quer dizer, são coisas absurdas que vão terminar no Supremo. Lógico que vão terminar no Supremo, né? Então, uma reforma da Previdência desse porte, ela deveria ter sido mais discutida, né? Não a toque de caixa no Congresso. Ela ficou 6 meses em tramitação, um pouco mais que isso. Como que pode uma reforma desse porte, né? Está vendo a França aí o que está acontecendo? Uma reforma da Previdência em que a greve já bateu recordes. Eu vi um artigo do Diese, você está falando no Tempo, um artigo do Diese que diz que em 10 anos os aposentados vão ter uma redução enorme naquilo que recebem como aposentadoria. Porque não está claro de imediato. É uma questão que vai acontecer, Marinho, com o passagem do tempo. Entendeu? Aí é que... No fundo, a população brasileira, vocês que estão nos assistindo,
Vocês ainda não perceberam o que vai acontecer. É grave, é gravíssimo. É uma reforma que realmente deixa as barbas de molho, porque ela vai ter grandes efeitos. A própria reforma do Lula de 2003, eu me lembro que em 2010 descobriram lá umas coisinhas que mexiam com os pensionistas, aí acabaram classificando pensionistas em várias divisões lá. Tinha pensionista que tinha direito à paridade, outro que não tinha direito, outro que não tinha direito a outros benefícios, e assim vai ser daqui para frente. Aliás, nós temos várias categorias de servidores hoje, ninguém isso que eu ia sabe falar, quem é quem. porque na verdade ela criou várias categorias de servidores. Tem o servidor que tem certos direitos, tem outro que tem só metade desses direitos, e tem o outro que, na verdade, não tem direito nenhum. Porque a Constituição, as PECs... É um jeito de acabar com a categoria. Acabando com a categoria, né? E agora vem essa reforma administrativa, que você falou, que deve piorar. Já está em discussão essa questão da estabilidade, como se a estabilidade fosse um favor dado ao servidor que prestou concurso, veio lá do cidadão, da família, prestou concurso. Ele tem uma estabilidade, não é em favor próprio, não é? Você que está nos assistindo, estabilidade é em defesa do Estado. Estabilidade é exatamente evitar, especialmente casuísmo no legislativo, né, Marinho? Sim. Casuísmos, ou você faz do jeito que eu estou mandando, sim, mesmo exato, que for contra a lei, ou eu não quero mais você trabalhando para mim. Exato. Isso é um absurdo. É um Estado, não é uma empresa onde o patrão pode mandar embora simplesmente porque não gostou do sujeito, não é isso? Exatamente, é por aí mesmo. Então o momento para nós aqui em 2020 vai ser muito preocupante. A gente falou tanto feliz ano novo, mas sabe que vai ter muita luta, vai ter muito trabalho. A gente espera que os parlamentares aí entendam a situação. Não votem mais com aquele clima de dando que se recebe, né? Troca por emendas, coisas assim. Que pensem no país realmente. Nosso país está precisando disso, porque nós estamos aí num momento muito difícil internacionalmente, né? Nós estamos aí num momento que ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Assustador. Né? Amanhã. Fala-se até, hipoteticamente, numa terceira guerra mundial, que eu acho que não sobra pedra sobre pedra, né? Hoje como não diz, como diz o pessoal, se tiver uma terceira guerra mundial, a quarta vai ser de arco e flecha, né? Não é mais um canhão, né? É outra Hiroshima, outra na guerra ampliada, né? Ampliada. Não, vai ser de arco e flecha, vamos ver, vai vir outra. Tem gente falando que a Terra não é redonda, que é plana. Até isso. É capaz da Terra ficar plana mesmo com uma terceira guerra mundial. Tem que torcer para que tenha bom senso, né, entre os dirigentes, né, e tenha diálogo, né, não decisões unilaterais, né. É absurdo o homem não trabalhar com o próprio homem pelo diálogo, né? Mas pelo eu te mato, né? Você me mata se formos... Gente, hoje não teria mais sentido isso, né? E o que está por trás sempre é o dinheiro, é o petróleo, é a venda de armas, né? E enquanto isso a gente deixa muita gente morrendo de fome. Exatamente. Né? Infelizmente é essa mentalidade que sobrevive e que acentua mais, né, Góes? E a gente fica triste em ver que logo no começo do ano, né? Quer dizer, começou o ano e já começou o ano de uma forma... E a coisa é tão descarada, Gaspar, que está no jornaleiro a revista Forbes, que fala, olha, tem 700 pessoas que são os milionários do Brasil. 700. E milhões passando fome. É isso mesmo. E o Brasil é o segundo país de pior distribuição de renda, né? Para que a gente quer o Estado, então, se não para organizar a distribuição de renda? Não interessa se o cara é milionário, bilionário, interessa que o Estado tem que ter este poder de distribuir a renda e de ninguém passar fome. Mas é aquela história, né, Góes? Você paga o IPVA do seu carrinho, e o milionário não paga o IPVA do seu aviãozinho. Do seu aviãozinho, do seu barquinho, né? Seu barquinho, do seu aviãozão. Do seu iate, né? E assim, essa é
a questão da distribuição de rendas, né? Gente, nós temos 1 minuto. Vamos fazer um chamado nós três aí, olha, acho que dia 15 de fevereiro reabre a Assembleia? Não, dia 1º, né? 1º de fevereiro. Então, olha, já na primeira semana de fevereiro, nós teremos um debate, a reforma da Previdência estará lá e nós temos que fazer com que ela tenha um debate antes de ir à votação, certo, Marinho? Sim, precisa ter muito diálogo, né, discussão, né, para poder aprovar alguma coisa condizente, né, com a realidade lá dos funcionários todos, né, do Estado, né. É isso que a gente espera, né, participação dos parlamentares, da sociedade, né, dos funcionários, né, que chamem para o diálogo, né, Exatamente. para a discussão. E eu chamo a atenção do servidor público em geral. Você que é servidor, não espere o presidente da sua associação, do seu sindicato te representar lá, não. Vai junto, vai lá também. Porque não adianta, ele é ou uma diretoria tem 15, 20. Nós precisamos de milhares de pessoas defendendo o serviço público, defendendo a aposentadoria nossa. Porque se a gente bobear, eles metem o trator e fazem o que tentaram fazer outro dia lá na Assembleia, tentaram evacuar o plenário, né? Tentaram tirar os funcionários do plenário para votar rapidamente. Então fiquem atentos. E todo mundo lá. Eu espero que não tenha nenhuma convocação extraordinária, eu espero que não tenha, mas se tiver também, vamos ficar de olho o tempo todo. Exatamente. Vamos para a Assembleia, vamos lutar contra essa reforma. E assim, com o Gaspar do Solote Neto, da Aspal, que esteve aqui no primeiro dos 1041 programas, e o Marinho, que está aqui a primeira vez no programa 1041, 21 anos depois de termos iniciado. Chegamos ao fim deste programa, que vem aqui para discutir com você, cidadão, com você, servidor público, cidadania e serviço público. Até o nosso próximo programa.